Olá! Esse é o programa Cuidado com o Vão entre o Trem e a Plataforma, um programa que fala sobre o que falta em mobilidade urbana. Aqui você vai ouvir debates sobre dados, pesquisas, atuação profissional e conceitos em mobilidade que ainda precisam ser discutidos. Essa é a segunda temporada do programa e na primeira temporada foram 20 episódios que vocês podem encontrar aqui no link, todos disponíveis para vocês, tanto no YouTube quanto no Spotify. Nessa segunda temporada do Cuidado com o Vão entre o Trem e a Plataforma, nós vamos falar de segurança viária. A gente já teve um programa, foi o programa número 21, e lá a gente fez uma introdução sobre segurança viária e essa questão do crime de trânsito. E no programa de hoje a gente vai continuar a nossa conversa com o Guilherme Moraes da Silva. Lá no primeiro programa a gente apresentou o Guilherme, mas só para trazer aqui, o Guilherme é ciclista, especialista em processo penal pela Escola Paulista de Magistratura e bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade Católica de Santos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre boletim de ocorrência e inquérito, que a gente viu no programa passado, que era uma das primeiras etapas após a ocorrência do crime de trânsito. Bem-vindo, Guilherme. E eu já vou começar já já colocando você para falar sobre o que é um boletim de ocorrência, quem faz esse boletim, quem são as pessoas envolvidas quando acontece um sinistro de trânsito e o que elas fazem de fato, né, nessa etapa aí do boletim de ocorrência. Bom, olá, Gláucia. É muito bom poder ter a oportunidade de falar. Eu vou tentar ser o mais conciso, mais objetivo. Se tiver qualquer dúvida, por favor, pergunta, tá? Então, assim, sinistro de trânsito. Primeira coisa é registrar a ocorrência. A gente sempre fala isso. Qual que é a primeira etapa de registrar a ocorrência? Então, a pessoa vai para uma delegacia registrar o boletim de ocorrência. E o que é o boletim de ocorrência? O boletim de ocorrência é uma comunicação, tá? É uma forma de trazer para a autoridade policial a ocorrência de um fato. A ideia de um boletim, na verdade, ele não tem nem necessariamente uma previsão legal, assim, tipo, o que é o boletim, como que ele faz, como que acontece e tal. Então, ele é mais uma praxe da policial já bem disseminada, tá? E ele funciona com uma ideia de um boletim mesmo, de um agrupamento de informações, tá? Então, como se fosse uma empresa, vai se reunir um monte de gente levando uma informação para algum local, reunir aquilo e levar para a autoridade policial para ver que instaura o inquérito, o que não instaura o inquérito. E todo mundo, qualquer pessoa, pode se encaminhar a uma autoridade policial e noticiar um fato que entende criminoso. Qualquer pessoa. Então, se eu vi que uma pessoa foi atropelada na rua e que ninguém fez nada, eu posso ir para a autoridade policial e falar, olha, na rua tal, no dia tal, a pessoa foi atropelada, tá? E a Tá. placa do carro era tal. Então, assim, é um direito de petição bem básico, é uma forma de se levar um fato que pode não ser criminoso ou pode ser criminoso. E através do boletim que se vai instaurar ou não um inquérito policial, que aí é onde vai, como a gente falou no episódio passado, autoria e materialidade. Atropelou é crime, ou sei lá, foram duas pessoas de carro que bateram uma na outra. Não, não é crime. Então não tem por que fazer investigação policial por um fato que não é crime. Né? E autoria é crime e quem causou esse fato foi fulano. Tá? Então, assim, basicamente, essa ideia de qualquer pessoa pode encaminhar para a autoridade policial a informação. E aqui eu como a ideia é trazer o que falta nessa questão de política pública de mobilidade, uma coisa muito clássica é a pessoa ir para a delegacia e o escrivão lá falar que não vai registrar o boletim de ocorrência. Calma, muita calma nessa hora. Primeira questão é procurar um advogado e o advogado vai fazer o que a gente chama de notícia-crime. O que é isso? Um papel que ele vai falar basicamente que aquele fato narrado está sendo noticiado que ocorreu um crime. Então, assim, a primeira ideia é isso, assim, basicamente, de maneira bem sintética, a autoridade policial precisa receber a informação de maneira clara, objetiva, de que em tal dia, em tal lugar, ocorreu um fato-crime que precisa ser apurado. E já tem uma última questão aqui dentro dessa pergunta. Existe uma subnotificação muito grande, tá?
tanto porque as pessoas não levam o fato a uma autoridade policial, quanto, enfim, por órgãos de segurança que às vezes não encaminham para a autoridade policial, ou o registro de ocorrência não é realizado por questões sistêmicas, tem muita fila e a pessoa vai embora, o escrivão começa a colocar vários empecilhos de você estava no local, você é parente da vítima, você tem fotos, enfim. Isso gera uma subnotificação, porque aí nem vai para o papel, né? Então, assim, é importante a gente ter essa ideia de encaminhar de maneira consistente, com indícios de prova que a gente tiver, uma foto, uma informação do dia, horário. Olha, a pessoa viu, quem foi? Foi o fulano, a ciclana, foi o José, a Maria que estava aqui, sabe? Tentar trazer informações bem objetivas, assim, sabe? Então, essa é a primeira ideia. O boletim de ocorrência ele é só um começo, né, um documento que vai falar, aconteceu alguma coisa, e essa coisa pode ser crime. Tá? Tá. Basicamente. Porque, assim, o boletim de ocorrência, por muito tempo, né, foi e continua sendo uma das principais fontes de dados sobre mortes no trânsito, né, mortes de pessoas feridas também no trânsito. Então, esse é o carro. O carro não, é a forma primeira que a gente tem de dados. O município, né, ele, quando tem aí uma parceria com a Polícia Civil, consegue pegar esses dados de boletim de ocorrência. É assim que faz, por exemplo, a CET de São Paulo, desde a década de 80, pegando esses dados diretamente da Polícia Civil. E esse dado também, para quem está no estado de São Paulo, é a base do InfoSiga, que é um sistema do governo do estado, onde mostram esses dados. Mas, como você disse agora, se a pessoa... Eu desconhecia que qualquer pessoa pudesse registrar isso, eu sempre pensei que tivesse que ser alguém próximo da vítima. Agora, se uma pessoa presencia um sinistro de trânsito, por exemplo, um atropelamento, a vítima sai andando e não quer registrar esse boletim de ocorrência por N motivos. Mesmo assim, uma pessoa pode falar, olha, eu vi a placa tal, uma pessoa foi atropelada e isso vai para o sistema? Porque é isso, assim, a gente sabe que a gente tem diversos sinistros de trânsito que poderiam vir a ser crimes, mas como não teve um atropelamento, não teve um ferimento mais grave, ou a vítima opta por não fazer, né, esse boletim. Como é que a gente poderia melhorar isso, sim? Porque é isso, às vezes você simplesmente não tem provas, vai levar um tempo. Só complementando essa pergunta, é o tipo de coisa que daria para fazer um boletim pela internet? Bom, vamos lá. Primeiro, as polícias se organizam em relação a que chama de delegacia eletrônica, né? Fazer o registro de ocorrência pela internet. Tem normas internas que, por exemplo, até pouco tempo atrás, até antes da pandemia, né? Que parece que foi ontem, tinha quase nada poderia ser registrado pela internet. Então, quando muito um furto, alguma ideia muito com menos potencial lesivo, poderia ser registrado pela internet aqui no estado de São Paulo. Com a pandemia, se abriu um leque para um monte de coisas serem registradas pela internet, tá? Inclusive, salvo engano, até roubo já pode ser registrado, ó, que era uma filtragem muito grande. Então, assim, num plano ideal, pensando inclusive sobre a estratégia da visão zero, toda e qualquer anormalidade deveria ser notificada e apurada, né? Inclusive com produção de dados, para saber o que não está notificado e o que está sendo notificado. O que acontece na prática é que quando você vai falar, olha, eu vi uma pessoa sendo atropelada, há um desincentivo dentro da delegacia, mas você conhece? Enfim, é uma questão que poderia ser objeto de um estudo, talvez nem da sociologia, sabe? E eu já vi estudos assim em relação à subnotificação de Lei Maria da Penha, da mulher agredida que chega lá e é desincentivada. Isso eu já vi. Agora, na questão de mobilidade, que nem eu falei no episódio anterior, existem várias filtragens que não são necessariamente jurídicas.
né? E aí isso vai interferir na produção de dados. Num plano ideal, óbvio, aconteceu alguma coisa, olha, primeiro produz uma informação, produz um dado, esse dado vai gerar uma informação para a gente sistematizar e entender. Mas de maneira, basicamente assim, a gente pode olhar de maneira mais objetiva, a gente pode olhar um fato e comunicar à autoridade policial. Eu, por exemplo, já presenciei uma vizinha sendo agredida e ela não queria comunicar, e aí eu comuniquei. Se não há a possibilidade de você encaminhar com o advogado, você pode, por exemplo, fazer o Disque, o 180. Né? Você pode falar, olha, sei que o fulano do carro tal, na data tal, fez tal coisa. O 180 vai encaminhar para a delegacia e vai falar, olha, apurem. Tá? Então, assim, é difícil que eventualmente isso vá muito para frente, porque o delegado, uma das questões é chamar a vítima. Ele vai chamar a vítima e falar, e aí, o que aconteceu? Aí a vítima às vezes nem entende aquilo como um fato criminoso. Vai falar, eu estava de bicicleta desatento e o carro bateu em mim. Perfeito. E você fez, né, Guilherme, uma pesquisa só sobre boletins de ocorrência, assim, né? Você se aprofundou bastante nisso. Eu vou perguntar quando foi, se está em andamento, enfim, que contexto que foi, e já vou perguntar da questão dos dados, principalmente em relação a dados de pedestres e ciclistas. Como é que é isso no boletim de ocorrência? Eu tô estudando letalidade na marginal em São Paulo, né? E a primeira estratégia que eu pensei é analisar os boletins de ocorrência, né? Porque, primeira coisa, a letalidade é uma forma de você analisar a segurança viária, e quando a gente fala segurança, às vezes fica um aspecto meio subjetivo, né? Fica uma coisa meio aberta. Só que o fator morte ele é objetivo. A pessoa morreu. Ah, deixa eu só te perguntar, você está estudando isso no mestrado, no doutorado, no No TJ, mes- como é que é? não, no mestrado, né? Eu comecei essa pesquisa no primeiro semestre de 2021 e pretendo terminar daqui a 2 semestres. Porque as coisas vão se desdobrando, e eu tinha uma ideia de falar sobre alguns aspectos mais jurídicos, aí eu comecei. Eu sou do direito, então a gente fica mais limitado em uma questão mais normativa. Aí quando eu comecei a olhar, eu falei, não, tem questões, eu não quero me arvorar numa produção de dados e análise de dados que eu não tenho pé. Eu não consigo. Tem muitos elementos que eu sei que eu não consigo analisar e interpretar. Mas tem algumas coisas, por exemplo, um fato bem simples. Acham um corpo na marginal. Primeiro, a minha pergunta o básico é, chama a polícia militar, ela encaminha para a delegacia vai registrar um boletim de ocorrência. Às vezes, não é registrado um boletim de ocorrência. E aí isso já fura uma produção de dados. Né? Já não Então, mas consigo. nesse exemplo, há uma boa probabilidade da pessoa ter sido atropelada, por exemplo. Isso é feito ali na hora, tipo, essa pessoa foi atropelada, vamos fazer o boletim de ocorrência ou não? É simplesmente. Eu sei que é um Num exemplo plano. hipotético, mas Exemplo hipotético, mas é um exemplo bom, eu acho, porque assim, num universo ideal, qualquer pessoa que morreu numa circunstância suspeita, você encaminha para fazer um boletim de ocorrência, porque pode ser um atropelamento? Pode. Pode ser a desova de um corpo, né? E aí, assim, eu comecei a ver que nem sempre há um boletim de ocorrência, e isso já me... Falei, nossa, estranho. Aí eu tentei, falei, quer saber? Os dados não estão batendo, eu vou procurar a Polícia Civil para ter acesso aos boletins de ocorrência, o mais óbvio, né? Porque dado primário é melhor, né? Eu fui tentar dar uma olhada. Aí primeiro eu comecei a ter negativas, e acredite, eu rodei por um monte de delegacias. Tipo, o básico, delegacia de homicídios, o gabinete do delegado geral, aí vai siglazinhas, não, vai para lá, vai para cá, aí peticiona, tá. E aí o que eles dão um argumento genérico é falar, não posso fornecer os dados porque é sigilo ou porque tem a LGPD. Aí eu pego o LGPD e falo, artigo 4, inciso 2º, a linha B, fala que para fins exclusivamente acadêmicos eu posso. Enfim, resumindo, eu não tive acesso, tá? E eu não queria saber a pessoa, onde mora, eu não quero saber isso. Eu queria ver a descrição histórica, né? O que foi, o que a polícia militar apresentou na delegacia. Porque
Às vezes a polícia militar, por exemplo, pode ter identificado numa colisão uma garrafa de cerveja dentro do carro. Isso é indício de um racha, ou indício de alcoolemia, né? Ou às vezes a pessoa foi identificada, porque eu não queria necessariamente ir no necrotério analisar o exame cadavérico, mas se a pessoa foi identificada morta na marginal, pode ter um sinal de uma colisão, ou um tiro, e qual que é a dinâmica que está sendo apresentada? E aí nisso eu não consegui ter acesso. Essa dificuldade já diz muito sobre o sistema de justiça como um todo. Porque a filtragem, a gente já teve essa conversa numa outra oportunidade. A filtragem não adianta você chegar e olhar uma sentença e falar, olha, a impunidade está na sentença. Não, a impunidade ela vem de várias produções muito antes. Então, é possível, por exemplo, que num caso que uma pessoa é encontrada agonizante depois de um atropelamento na marginal, a polícia militar encaminha a pessoa para o hospital e fala, olha, depois você produz aí um boletim de ocorrência. Aí a pessoa, 2, 3 dias, morre no hospital. Aí a CT, o hospital vai, enfim, lá para um boletim de ocorrência, né? Aí a CT vai até identificar aquilo lá na frente e pegar e falar, olha, teve um incidente na marginal, só que às vezes não tem boletim de ocorrência. Isso vai causar dificuldade na produção de dados da CT, que é, pelo menos eu acho, uma das melhores que existem, sabe? Então, assim, isso vai gerar um gap, porque às vezes, pô, a pessoa morreu no hospital e ela só foi encaminhada pela polícia militar, mas não tem boletim de ocorrência. E aí, e até sem entrar na questão técnica, tem um boletim de ocorrência, BOPM, não é só boletim de ocorrência da Polícia Civil. O BOPM nada mais é do que uma prancheta que a gente sempre vê os policiais anotando alguma coisa. Ele está anotando uma ocorrência que fica dentro da Polícia Militar. Aquilo não gera investigação, não é para gerar, pelo menos, investigação. Aquilo é uma ocorrência de que aquela guarnição policial foi até tal lugar e identificou alguma coisa. Só que a investigação que a gente conhece é a investigação da Polícia Civil. Então, é muito comum as pessoas acharem que a Polícia Militar foi lá e tem uma investigação. Só que, sendo objetivo, não necessariamente. Eles podem olhar e falar, identifiquei uma pessoa realmente muito machucada e a guarnição encaminhou ela para o hospital. Isso tem boletim de ocorrência da Polícia Militar, que não interessa para a gente. Agora, na Polícia Civil, às vezes as informações não chegam lá. E aí uma pessoa que morre no hospital 2, 3, 4, 5 dias depois do atropelamento pode não estar no boletim de ocorrência. Porque o hospital pode também entender e falar, não, essa pessoa, enfim, ela se machucou de maneira natural, sabe? Não analisa direito as informações, ela se machucou, então não vamos encaminhar essa morte como uma morte suspeita. É um óbito, não um óbito suspeito. Entende como os dados têm esse ambiente meio gelatinoso, sabe? Uhum. Que não Mas é lá como deveria ser. no boletim de ocorrência, existe um campo chamado veículo para registrar se é bicicleta ou moto, e no caso, atropelamento de pessoas, ou isso está lá descrito num campo, vai da vontade do policial, de falar o que de fato aconteceu? Tem um campo para anotar se é pedestre ou ciclista, tá? Esse campo, eu me recordo, acho que foi 2010 ou 2000, entre 2010 e 2013, depois que eu me formei, quando ainda advogava. Eu lembro que eu tive várias conversas com processamento de dados, né, que é a Prodesp aqui de São Paulo, para tentar abrir um campo para ciclista, porque nem isso tinha. Então, isso constava no meio de um corpo de texto que a pessoa era ciclista. Então, se é ciclista, pedestre, só que isso não produzia dado. Então, lá atrás, eu lembro de ter algumas conversas, não só eu, tinha outras pessoas envolvidas, e falando, olha, é importante que se abra um campo para identificar. Aí vem várias perguntas que são chatas, né? Tipo, mas qual que é a placa? Para que placa? Não, mas qual? Então vamos fazer a identificação pelo número do quadro. Aí falei, o número do quadro. Aí você tem que voltar e falar, peraí, o número do quadro não é unificado. Então, e o número do quadro uma plaqueta que pode ser facilmente retirada. E pergunta mais difícil ainda,
a bicicleta é o quadro. Então, assim, se eu trocar um quadro de bicicleta, eu mudei a bicicleta. Então, são perguntas que assim, não dá para a gente entrar na especificidade quando a gente está falando de segurança pública, que é uma coisa muito mais restrita. Então, ciclista é ciclista, sabe? Então, assim, qual a importância de saber o número do quadro? A importância de saber se a bicicleta, o quadro era vermelho, amarelo ou verde? Ciclista. Então, para fins de segurança pública, você tem que saber que um veículo atropelou um ciclista. Então, assim, essa é a base. Mas, assim, existe um campo. Hoje já dá para se falar que existe um campo e que já se produz alguns dados reais, mas tem uma dificuldade porque o boletim de ocorrência ele é um documento inicial. Então, a pessoa que foi lá redigir, ela pode cometer vários equívocos que vão ser ou não identificados na investigação. É isso que eu queria falar agora com você. O quanto que essa etapa inicial influencia na próxima etapa, que é esse inquérito, essa investigação, assim. Porque a gente sabe que temos... Fale um pouquinho dos problemas que podem acontecer na investigação. Bom, primeiro, assim, eu não quero apontar nenhum culpado, porque, assim, a realidade da Polícia Civil é realmente muito complicada. Enfim, eu vi um estudo recente do Sindicato de Investigadores falando que faltava 40% do efetivo. Então, é difícil apontar assim, dessa forma, como se o mundo fosse só o mundo ideal, né? Sobre dificuldades na investigação, eu lembro, assim, quando eu era advogado, quando eu estava estudando para concurso, tinha me formado, estava advogando e tal, e eu ia de bicicleta, eu morava em Santos, e eu parava na frente de um shopping para fazer um cursinho, e minha bicicleta foi furtada. Aí eu lembro que tá bom, houve um furto, artigo 155, inicialmente um furto qualificado, parágrafo 1º, então vou na delegacia registrar a ocorrência, nada estranho. Aí, primeira coisa, eu chego lá e aí o escrivão olhou para mim e falou, nota fiscal. Aí eu parei, pensei, falei, nossa, que estranho, eu achei que tinha vindo na delegacia. E a nota fiscal da bicicleta que tinha acabado de ser roubada. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, nossa, e aí eu sou passivo-agressivo, né? Eu olhei para ele e falei, olha, eu acho que eu me confundi, eu achei que eu tinha vindo na Polícia Civil, mas acho que eu fui na Receita Federal. Talvez você vá analisar os tributos. Aí, claro, gerou uma confusão, enfim. Muito bom. Que aí eu falei, olha, nota fiscal é um documento fiscal, não sabia que você ia analisar o recolhimento de tributos, mas tudo bem, né? Aí eu saí, voltei, aí eu tinha a nota fiscal dessa bicicleta, eu voltei. Aí eu apresentei a nota fiscal, aí ele, tá, então tá bom. Aí eu falei, não, mas você não vai tirar uma cópia, você não vai... Ah, não, tá bom. Aí ele registrou a ocorrência, e naquela época, acho que é 2011, mais ou menos, a orientação da Polícia Civil era registrar a ocorrência de maneira mais genérica possível, porque quem vai decidir se vai ter investigação é o delegado. E eu lembro que a maneira como ele registrou a ocorrência foi muito ruim. Claro, me dispus com a pessoa antes. E aí eu lembro que eu tinha pensado em entrar com uma ação contra o shopping, porque tinha uma câmera. Eu falei com os porteiros, aí um porteiro falou que tinha sido tal pessoa. Enfim, o outro tentou acobertar. E aí eu fiz a investigação e descobri que tinha gente envolvida do shopping, então eu falei, vou entrar com a ação. Só que o boletim de ocorrência estava tão ruim que eu desisti. Eu falei, tá bom, perdi. Sabe? Então, assim, o fato de levar a informação para um boletim de ocorrência, hoje já mudou bastante. Então, os boletins já constam mais ou menos, olha, pessoa tal veio aqui, falou que aconteceu tal coisa na data tal, que viu que tal coisa, que tem uma câmera que fica em tal lugar. Então, a orientação mudou e isso melhora a qualidade da investigação de maneira muito grande. Tá? Essa orientação mudou, é um documento oficial, é uma portaria? A minha pergunta, meu comentário aqui, vai no sentido das diversas incidências políticas que a sociedade civil pode fazer, porque a gente sempre faz incidência, como eu disse, no executivo e no legislativo, e a gente está entrando agora no âmbito do Observatório da Impunidade no Trânsito, né, que é uma iniciativa do Pedale como Marina, nessa questão desses meandros, né, relembrando as pessoas. Por isso que a gente está fazendo esse programa, de entender os meandros que a gente pode, de alguma forma, incidir.
Então, essa mudança na descrição do que aconteceu de fato, que pode melhorar o inquérito, ela é uma instrução nacional, porque a Polícia Civil é por estado, né? Então, as pessoas que não estão em São Paulo, por exemplo, elas poderiam pensar e entender como é que funciona nos outros estados, porque o nosso objetivo aqui é que a gente consiga ter insights que melhore a segurança viária e a segurança, principalmente, das pessoas mais vulneráveis no trânsito, de uma forma no Brasil todo, né? Tá, primeira coisa, não tive acesso a nenhum documento oficial para falar sobre essa mudança, mas aqui no estado de São Paulo é nítida essa mudança. E faz um pouco tempo eu conversei com um promotor no meu trabalho e ele comentou, a gente estava discutindo sobre isso, que mudou bastante, né? E que é nítida essa alteração. Aí, pensando em nível de incidência, a gente tem que pensar primeiro que a Polícia Civil ela faz parte do Executivo, tá? Existe sim interferências políticas, não em todo caso, óbvio, mas assim existe situações em que de repente um inquérito. Eu comentei no episódio passado, o avião com o Eduardo Campos caiu e em minutos já tem um inquérito instaurado. Ninguém avisou oficialmente a Polícia Civil, mas já tem o boletim de ocorrência, o inquérito e a perícia já está sendo feita. E só que a gente tem que falar, que nem você fala na abertura, né, sobre a falta. E aí, o que a gente acontece na falta? Primeira coisa, aqui no estado de São Paulo tem a ouvidoria das polícias, tá? Que a ideia é pensar sempre em métodos de controle, tá? Então, vários estados possuem uma ouvidoria da polícia, que não é uma corregedoria, mas é um órgão que está junto da polícia, mas não é necessariamente polícia, que vai falar, olha, essa investigação está sendo mal conduzida, por que não foi produzida tal prova, por que está demorando. E também tem o Ministério Público, que o Ministério Público sim faz uma atividade de controle extrajudicial da atividade policial. Tá? Então, vamos supor, nossa, vamos registrar a ocorrência e eles não escrevem de uma maneira minimamente objetiva. Olha, registrei a ocorrência, não tem inquérito. Qualquer estado você vai lá, MP ponto, a sigla do seu estado, aqui MPSP, e aí você consegue ir no controle de atividade policial para informar, falou, olha, fui vítima de uma tentativa de homicídio no trânsito, fui registrar a ocorrência, não registrar. Então, existe essa forma de controle, né? É uma forma possível, tá? E é uma forma que a gente pensa nessa questão de incidência dentro dos sistemas de justiça, Tá, tá? legal. Tá, legal. Obrigada por me tirar essa dúvida, então. Vamos voltar um pouquinho, voltar do que a gente estava avançando no sentido do inquérito, eu estou curiosa. O inquérito ainda também é dentro da Polícia Civil, e aí estava falando que tinha aí uma falta aí estimada em 40% de pessoas. E além dessa falta numérica, falta recursos, assim, imagino câmeras, Tudo. máquinas fotográficas, radares, não sei o que mais. E tem uma questão também de conhecimento sobre o trânsito ou isso você acredita que está ok? Não, não, não. Quando a gente está falando de incidentes de trânsito, a gente está num campo que é muito difícil, porque não é só questão de a CT, a entidade competente, determinar o traçado da rua, a faixa e tal. E também não é só uma questão de, olha, aconteceu um crime. Então, incidente de trânsito tem uma zona um pouco cinza, um pouco ali no meio, que é muito complicado para o sistema de justiça que está acostumado com roubo, furto e tráfico, né? Então, assim, existe uma falta de cultura, uma falta de uma conversa para entender que um atropelamento não é um acidente, uma coisa extraordinária, imprevisível, imponderável. Ali aconteceu, né? Então, a incidência política que várias pessoas fazem
para identificar, por exemplo, que, olha, não é acidente, é um incidente. A mudança da ABNT, para indicar um dado bem objetivo. Várias pessoas conversando sobre desenho viário. Os pedestres falando sobre como que seria uma cidade mais inclusiva. Né? A gente está no Maio Amarelo e recentemente eu vi placas aqui em São Paulo escrito ciclista, respeite a sinalização. E aí, placas falando para o motorista, respeite o espaço ciclista, mas peraí, qual sinalização? Qual espaço? Às vezes você olha um local que não tem nenhuma estrutura para o ciclista, respeite o ciclista, mas, meu amigo, sabe? Então, assim, o ambiente jurídico tem essa dificuldade de entender essa cultura, porque a gente gosta de dizer o termo carrocracia, e eu gosto bastante desse termo, porque a democracia é através do carro. E, sendo bem direto no que a gente está falando, é muito difícil porque, às vezes, a polícia militar, quando você chama a polícia militar, uma pessoa acabou de te atropelar e foi para aquela direção, a polícia militar vai falar, não, mas isso não é crime, eu não tenho nada a ver com isso. Aí você vai para a delegacia, chega na delegacia, a delegada fala, não, mas você não se machucou. Aí você fala, pô, mas o cara destruiu a bicicleta, ou enfim, ou o cara me machucou. Não, mas isso... Então, assim, esses filtros vão acontecendo de maneira sucessiva, até cair na mão do juiz, do promotor, que às vezes vão olhar toda uma produção de conhecimento que tem um certo viés, e o juiz promotor também é motorista. Então, existe uma certa predisposição de olhar uns fatos que já estão um pouco amenizando uma situação que é grave e de repente falar, olha, pô, vou absolver essa pessoa porque isso não é necessariamente um fato grave, ou vamos investigar melhor porque... E aí a investigação vai num ponto que de repente o caso prescreve ou arquiva por não conseguir chegar na autoria, enfim. E essa questão envolve Peraí, a deixa eu te cultura. perguntar uma coisa. Preciso te perguntar. Existe um tempo máximo, então, para o inquérito acontecer? Assim, teve a ocorrência, a pessoa lá da delegacia, o delegado, falou que tá bom, pode investigar. Tem um período de máximo de investigação que alguém vai simplesmente desistir e aí, se não achar uma autoria, simplesmente não vai para frente essa ocorrência, é isso? Ó, Glaucia, eu vou pedir para você não dar risada, tá? Por favor. Tô Que o rindo de Código de nervoso já. Processo Penal fala 30 dias. 30 dias encaminhado. E a gente sabe Ou que não vai seja, se a acontecer. polícia não fizer nada, mas é 30 dias a partir da ocorrência, Da ou comunicação do fato. da Da comunicação, do boletim de ocorrência. boletim de ocorrência. É, Porque, ou seja, se a polícia está sobrecarregada, porque a polícia não vai começar a investigar no primeiro dia desse boletim de ocorrência se ela tiver diversos inquéritos em curso, né? Ela está lá investigando várias coisas. Então, se não tiver uma pessoa disponível para começar a pegar todos os casos que chegam, isso quer dizer, estou pensando alto aqui, isso quer dizer que vai ter menos tempo para essa investigação e mais chance da gente não ter uma autoria e isso não virar processo nunca. tá. O que acontece, né, é que a cada 30 dias, quando a investigação não consegue ser conclusiva, chegar na autoria e materialidade, e aqui só um pequeno parênteses, a gente usa-se muito o termo indiciar, né? O que é indiciar, né? Parece que é uma coisa tão pesada, né? Indiciar, né? E tal. Indiciar é um ato privativo da autoridade policial, que quer dizer basicamente tem autoria e materialidade. Então, assim, o relatório final é quando o delegado fala, olha, indiciei, ou seja, concluí que essa pessoa cometeu tal fato crime. O que acontece é que, na investigação, passa 30 dias, o delegado ele tem que mandar para um controle judicial, e, na verdade, o Ministério Público ele atua aí, porque o inquérito é endereçado para o Ministério Público, e o promotor vai fazer uma análise de 3 possibilidades. Então, o promotor vai falar, olha, esses elementos que você trouxe aqui estão bons, não precisa nem relatar, não precisa nem concluir, eu já sei que o fulano cometeu tal crime, então eu vou encaminhar para o judiciário para a responsabilização dessa pessoa. Então, ele vai fazer uma denúncia. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o promotor vai olhar o caso e falar, nossa,
não tem autoria, nem sei se isso daqui é crime, volta e investiga melhor esse negócio. Então, volta para mais 30 dias. Terceiro caso, nossa, isto não é crime. Então, juiz, eu quero que arquive. Tá? Então, assim, a cada 30 dias, volta para ter essa reanálise. Se o réu for preso, são 10 dias. Tá? Então, assim, réu preso, em 10 dias você tem que já mandar o caso pronto para começar ou não a etapa judicial. Mas vai sendo feito esse controle a cada 30 dias. O que acontece é, se não resolveu nos primeiros dias, a possibilidade de não resolver é muito grande. Tá? Tá. E acho que é aí que entra o trabalho da perícia, né? Então, pelo que eu entendi. Depois desses 30 dias, o MP tem acesso, não depende da polícia encaminhar para o MP, né? O MP já tem acesso. Depende. Depende? A polícia Tá. tem que mandar a cada 30 dias. Ela não pode ficar com um documento, com um inquérito ali na gaveta sem fazer nada. Ela tem que mandar para. Tá. Sim, mas então tá. Então, vamos supor assim que tudo vai indo para o MP num fluxo Uhum. aí contínuo. Aí, a chance do MP pedir mais 30 está relacionada diretamente a uma boa investigação pericial, vamos dizer assim, uma boa perícia, né? Alguém que de fato tenha tentado colher provas, assim. E aí eu Uhum. queria te perguntar como é que é essa formação dessas pessoas peritas? Todos os policiais são peritos ou alguém tem que fazer uma prova para virar perita? E se eu já ouvi falar de pessoas que contratam, né, famílias que têm mais recursos, que contratam uma perícia privada. Eu queria saber se isso realmente funciona, se pode, se não pode, como é que funciona isso? Essa pergunta é muito boa. Porque, assim, dentro da investigação, vão ser colhidos, vamos pensar num caso clássico. Aconteceu um fato, olha, o investigador vai lá e fala, olha, tem câmera aqui, eu quero acessar essa câmera. Ah, você estava aqui? Então, além do documento, prova documental, que é a câmera, aí eu vou pedir, olha, o balconista da lanchonete viu o atropelamento, então vai ser testemunha e tal. Além disso, quando você olha e fala, nossa, essa câmera aqui eu não consigo ver se essa placa aqui é desse carro. Aliado à Polícia Civil, né, tem uma outra polícia que não vou entrar no mérito, mas eu chamo tudo de Polícia Civil, tá? Que é a Polícia Técnico-Científica, que é a polícia que faz perícias, tá? Então, vamos pensar Law and Order, né? CSI, né? É um departamento da polícia que vai vir com a maleta lá, com o exame luminoscópico para ver se aconteceu, se tem mancha de sangue e tal. Então, assim, esse órgão é um órgão de polícia também, que eu entendo atrelado à Polícia Civil, e são peritos de várias formações, tá? Que vão basicamente fazer análises sobre a materialidade. Eles vão analisar, tipo, olha, o que aconteceu, como não aconteceu, qual que é a dinâmica Por exemplo, um caso que a gente conhece bem, o caso da Marina, né? Foi feita uma perícia que se analisou a imagem de uma câmera para verificar ΔS sobre ΔT, qual que é a velocidade do carro no momento. Tá? Então, assim, o trabalho da perícia ele é muito importante e aqui a gente entra num ponto que me deixa bem interessado. A gente sabe que existe uma dificuldade sistêmica das polícias e um pouco antes do falecimento da Marina atropelada, teve uma outra pessoa que faleceu também e a investigação dessa outra pessoa não foi para frente. E aqui eu estou falando do Joab. É bom dar nome, né? O Sim, nome do das Joab. pessoas, né? A investigação do homicídio do Joab, um homicídio no trânsito também, não foi muito para frente. Então, assim, não, às vezes o problema não está na perícia, mas no clamor que isso gera para ter um impulsionamento para a investigação acontecer no tempo mínimo, para chegar a uma conclusão, porque alguém morreu. Por que num caso foi para frente e no outro não?
Então, assim, o apoio, às vezes, da mídia, o apoio de um assistente de acusação, por exemplo, um advogado que vai chegar e falar, olha, eu faço parte, eu sou o advogado da família da vítima, e a gente quer acesso aqui para fazer o que eles chamam de advocacia defensiva, que é indicar elementos de prova e fazer uma perícia autônoma. É possível? É possível. Né? É possível que se busque elementos para falar, olha, a frenagem não foi assim, olha, a dinâmica foi outra. Então, assim, esse documento que auxilia, ele traz uma riqueza muito grande. É caro? É caro. É caro. É isso que a gente Mas, precisa falar. A gente precisa falar das diferenças raciais, sociais e econômicas, no geral, dessa investigação adicional que a família pode pagar, né? Assim, tem uma questão aí muito importante e isso vai, de fato, influenciar na qualidade desse processo, né? Se virar processo, enfim. Depois a gente, futuramente, nos próximos programas, a gente vai falar quando chegar lá na justiça, mas por enquanto aqui na esfera da polícia, aí, um pouquinho antes do NMP, da importância desse clamor que você falou, né? Que é uma consequência, na verdade, de onde ocorreu esse crime e da raça das condições financeiras, enfim, do sobrenome, de todas as coisas que a gente conhece que funcionam no Brasil. uhum. E aqui tem um ponto que na nossa última conversa eu fiquei bem pensativo assim, e aí eu queria comentar com você assim, sabe? Eu me sinto muito orgulhoso e valorizado de ser um homem negro, estar conversando com uma mulher negra com conhecimento de ponta, tá? Uma mulher negra que conhece muita coisa, que sabe muita coisa, uma referência, e a gente não está falando necessariamente sobre questões raciais, né? Isso é importante que a gente fale através das questões raciais, mas não só sobre questões raciais. Porque quando a gente olha o mundo aí afora, a gente vai ver várias situações que não falam necessariamente de questões raciais, mas o pano de fundo são questões raciais, né? Quando a gente olha para o trânsito, quem são os motoristas de ônibus? Isso é um fato que eu tenho grande apreço. Ah, o motorista de ônibus, eles são assassinos. Quem que é o motorista de ônibus? O motorista de ônibus normalmente é uma pessoa negra que tem uma carga horária de trabalho de 10 horas, 12 horas para ganhar 2 salários mínimos. Será que ele é o assassino ou é um sistema baseado na escravidão que faz com que o ônibus seja um navio negreiro e que todo mundo seja coisificado? E aí eu, homem negro, vou brigar com o motorista, um homem negro, mas não vou brigar com quem está acima dele, não vou falar, olha, a escala de trabalho desse cara é ruim. Né? Será que eu, negro, vou brigar com o policial militar que está na minha frente, que também às vezes é um homem negro, mas o cara está numa escala ruim e o cara fala, cara, eu tenho uma arma e eu combato ladrão, combato bandido. Não vou ficar aqui esse negocinho de o cara te ameaçou, sabe? Vai para a delegacia. Então, assim, é muito bom poder trazer essa questão em pauta, porque boa parte dos inquéritos que não vão para frente, ou às vezes sequer viram inquérito, a vítima é um corpo negro. E esse corpo negro acaba virando um número, um dado perdido em algum lugar. Tipo, tá, é isso, sabe? E causa uma estranheza porque isso não é jurídico. A linguagem jurídica que eu falaria aqui, se fosse uma outra ocasião, não, é investigação, ela tem 30 dias para acabar, vai ter uma denúncia, perquirir autoridade, materialidade, sabe? Caminhar num outro campo que, calma, a gente vive na vida real, a gente não vive num universo que só se fala como deveria ser. E nosso corpo negro faz com que a gente veja coisas que às vezes as pessoas estão olhando para o papel. E a importância de trazer a nossa visão, a visão do pedestre, do ciclista, é importante porque assim, os corpos brancos sempre estiveram motorizados. Eu estava lendo
Anarquistas, graças a Deus, esses dias da Zélia Gattai, e ela está falando na década de 20 que aí o pai dela prestou serviço para a família do Caio Prado e que os carros dirigiam a incríveis 30 quilômetros por hora numa elite paulistana e que aquilo era um absurdo. Quem é a elite? Sabe? Isso que a gente está falando de imigrantes italianos. Né? Mas, assim, quem não era imigrante italiano estava onde na década de 20 em São Paulo? Estava lá longe. Então, essas pessoas, a gente nunca teve uma visibilidade para falar que a gente tem que ser respeitado. Quem é respeitado é o carro, e o carro são pessoas historicamente brancas ou de uma certa elite. Eu acho importante esse ponto, porque quando a gente fala que o racismo é um dos grandes problemas do Brasil, talvez, se a gente tivesse, de fato, uma política antirracista, a gente já teria uma grande melhora na questão do trânsito também. É só um reflexo, né? Então, eu acho importante que a gente entenda essa questão desse debate social no momento do boletim de ocorrência, no momento do inquérito. Isso vai, obviamente, impactar nos dados, mas também vai impactar nesse volume de gente, porque a maioria da população é negra. Então, seria, se todos os casos de motociclistas que são homens jovens negros, né, assassinados no trânsito, que fossem de fato investigados, a gente já teria um número suficiente, investigados e depois punidos, um número suficiente para mostrar que é essa carnificina. Mas é isso, não a questão ela não escala. A gente tem poucos casos que chamam atenção, porque a maioria das pessoas que estão morrendo são pessoas pobres, pretas, das periferias. Isso não escala. Então, quando a gente está aqui nesse programa discutindo o que a gente tem que fazer, né? Essa é sempre a nossa pergunta aqui. O que está faltando fazer para que a gente consiga melhorar esse sistema e começar a ter menos mortes no trânsito? Uma das coisas que acho que a gente conclui aqui esse programa é isso, assim, que é de várias das suas falas, que é a questão jurídica é muito importante, mas nem tudo é jurídico. Todas as coisas, apesar de a gente estar mergulhando, tentando mergulhar nesse programa aqui com a sua luz aí, na questão jurídica, nem tudo é simplesmente uma análise jurídica. Isso que deixa a questão bem mais complexificada, além de todo o sistema jurídico que já é complexo, né? Somando-se a isso, vira realmente essa incógnita, né? Que a gente fica tentando, mas por quê? Como assim não foi julgado? Como assim a pessoa só vai pagar uma cesta básica? Como assim demorou 8 anos um processo? Como, sabe, todas essas indignações que a gente tem quando a gente trabalha com dados de pessoas mortas no trânsito, que de fato a gente simplesmente não consegue, porque não tem uma explicação para 33 mil pessoas morrerem por ano e nada ser feito. Assim, está acontecendo alguma coisa que a gente sabe que a gente precisa achar de onde puxar essa linha para começar a destrinchar esse negócio, que eu acho que a gente está fazendo aqui. E aí, para a gente finalizar, Guilherme, no episódio de hoje, o Guilherme volta ainda com a gente. Eu queria entender, assim, só para finalizar, dessa parte, então, final teve essa investigação, tem a polícia científica, polícia técnico-científica, que vai fazer essa perícia. Isso tem, de fato, uma relevância para os próximos passos? E só dá, assim, um leve spoiler, acho que o pessoal já sabe, mas um leve spoiler do quais são os próximos passos que a gente vai falar no próximo programa. A atribuição de uma polícia técnico-científica, uma boa investigação e eventualmente uma investigação até da defesa ou da vítima, são elementos essenciais, tá? Essenciais, assim, estruturantes, tá? Para que a gente possa, porque o objetivo de um inquérito não é só buscar responsabilizar uma pessoa. Não, olha, não é uma pessoa, é o agente do fato.
a pessoa que cometeu. Então, identificar uma pessoa qualquer não é adequado, tem que se identificar exatamente quem cometeu um fato que é definido como crime. Toda essa materialidade, essa boa pesquisa, essa boa investigação, é o elemento que vai definir um próximo passo, que é o que a gente vai conversar em breve, que é a etapa judicial. Que aí a coisa entra num outro nível, porque, por exemplo, o Núcleo de Estudos da Violência da USP tem um estudo que indica que a Polícia Civil em São Paulo consegue identificar 52% ou 53% de homicídios dolosos. Só 52% se consegue identificar quem é o autor. Só que, quando entra na via judicial, desses 52%, vão ocorrer absolvições, porque a investigação foi mal feita. E aqui, quando a gente fala no ambiente de incidentes de trânsito, a gente tem essa questão, porque já vai ser mal visto. E se a investigação for ruim, quando achar alguém, a pessoa vai ser absolvida, porque pode não ter sido ela, ou porque a investigação teve algum erro. Né? Então, assim, a gente tem essa próxima etapa, que é a etapa onde se vai olhar, a etapa judicial é onde vai se olhar para a investigação e identificar, olha, a polícia falou que A matou o B na sala com o castiçal. Aí a gente vai olhar e falar, tá, dá para se falar isso? E às vezes não dá. Então, assim, em breve a gente vai conversar sobre essa outra etapa judicial, para entender um pouco também, porque às vezes não é só culpa do promotor, não é só culpa do juiz, mas a gente pensar também, quem planeja a cidade, quem é? E às vezes são pessoas que estão muito mais preocupadas quando a gente fala da carrocracia. São pessoas de um certo acesso econômico e material aí, que sempre vão ter acesso ao carro. O Lhoa Sintra, Prestes Maia, pensar em fazer grandes avenidas, que isso vai conectar a cidade não pode parar, mas a cidade já está parando. O estudo que eles fizeram mostrou que a cidade iria ser moderna e alguma coisa deu errado. Então, assim, o erro, às vezes, na impunidade, está no desenho viário, e esse desenho viário não é culpa do promotor ou do juiz. Ele pode estar lá atrás. Né? Então, assim, a gente vai conversar um pouco para entender que, olha, na justiça, não basta você indicar uma pessoa, olha, a polícia concluiu, o Ministério Público concluiu que essa pessoa cometeu esse fato-crime. Olha, às vezes o Ministério Público e a Justiça cometem erros. E aí, a polícia também vai cometer erros. E só dando palavra à defesa que a gente vai entender que, olha, peraí, às vezes a culpa não é daquele motorista, sabe? Às vezes o motorista, ele pode não ser o culpado, às vezes, daquele acidente, às vezes de nada. Mas, assim, do que esse motorista que causou esse atropelamento é culpado? Exatamente. Ele estava desatento? Ah, ele estava desatento. Ah, então ele tem responsabilidade. Ele foi imprudente, imperito, ou ele assumiu um risco. Ele estava a 90 por hora, numa via escura. Ah, ele assumiu o risco. Então, assim, às vezes a investigação tenta cometer um erro, tenta resolver as questões e comete erros. Às vezes o Ministério Público tenta fazer as coisas e comete erros. E às vezes o juiz lá na frente vai falar, peraí, isso não é uma culpa qualquer, isso é um dolo. A pessoa assumiu o risco da produção desse resultado. Né? Então, na próxima conversa, a gente vai tentar encaixar um pouco aqui, porque a gente vai ver que os dados lá atrás, com uma cultura carrocrata, eles causam pequenas macros, aquele desvio de percurso num número lá atrás, sabe? Aquele desviozinho. Isso gera uma progressão geométrica que, às vezes, lá na frente, você fala, nossa, o cara foi absolvido. Ah, que absurdo. Às vezes não é culpa do juiz. Às vezes é culpa da investigação. Perfeito, Guilherme. Aprendi muito, fiquei muito interessada em várias coisas para pesquisar depois, principalmente essa parte da polícia científica aí. Bom, gente, hoje a gente vai ficando por aqui. Obrigada novamente, Guilherme. Obrigada para você que nos ouviu até aqui. Lembrando que esse é o episódio 22 do Cuidado com o Vão. E a gente está na segunda temporada falando exclusivamente sobre segurança viária. No próximo programa, a gente continua com o Guilherme falando da parte da justiça mesmo, quando a gente chega nos processos, né? Este programa foi gravado. Se você quiser
comentar, mandar e-mail para a gente, pode falar com a gente também no LinkedIn ou no Instagram. Aproveita para seguir as nossas redes sociais. Esse programa está disponível no YouTube e também no Spotify. Então, aproveita aí para ver a primeira temporada e já toda essa segunda temporada. Obrigada por nos acompanhar até aqui e cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.